Você respira fundo. O ar parece mais pesado à medida que cruza o limiar da biblioteca. A porta, que atrás de você rangeu lentamente ao se fechar, desaparece no silêncio espesso do ambiente. Não há pressa aqui, apenas um tempo diferente, que escorre devagar, como se cada segundo fosse alongado até quase se tornar eterno. O primeiro passo ecoa no chão de pedra polida. O som não é alto, mas vibra, refletido entre paredes tão altas que quase se perdem no escuro do teto. Você ergue os olhos e sente a pequenez de sua presença diante da grandiosidade do lugar. Estantes imensas se erguem em fileiras intermináveis, como pilares de madeira antiga, guardando um peso invisível, feito de histórias, lembranças e segredos que ninguém ousou esquecer. O cheiro de papel envelhecido é intenso, mistura-se ao aroma de madeira úmida, de cera derretida, de tempo condensado em cada objeto. É um perfume que não incomoda, mas envolve, como se você estivesse respirando memórias. Ao caminhar mais alguns passos, percebe a chama de uma vela solitária, apoiada em um castiçal de ferro retorcido. Sua luz é fraca, mas suficiente para revelar detalhes próximos. O dourado apagado das lombadas dos livros, pequenas teias de aranha nos cantos, o relevo de símbolos gravados na madeira. Você se aproxima devagar, sentindo o calor suave da chama no rosto. A vela parece ter sido deixada para você, como um convite silencioso a prosseguir. O silêncio aqui não é ausência de som, é um silêncio cheio, um silêncio vivo, repleto de pequenos ruídos que só se revelam quando você escuta com atenção. O ranger discreto da madeira ao se acomodar, o farfalhar distante de uma página virada sozinha em algum lugar, o sussurro leve de correntes de ar escapando pelas frestas das janelas altas. Você se pergunta quantas pessoas já pisaram aqui, quantas mãos já tocaram esses livros, quantas histórias nunca foram lidas, guardadas com zelo em capas de couro que o tempo escureceu. A sensação é de estar em um lugar que não pertence a este mundo, ou que talvez pertença a todos os mundos ao mesmo tempo. Os corredores se estendem à frente, em linhas quase perfeitas. É difícil escolher um caminho, mas curiosamente você sente como se já tivesse estado ali, como se seus pés soubessem para onde ir, ainda que sua mente não compreenda. Cada estante parece olhar de volta para você, como guardiã paciente de algo que não pode ser revelado de imediato. Você apoia a mão em um livro de capa grossa. O couro é frio ao toque, mas logo aquece sob seus dedos. Não há título, apenas um relevo quase apagado, como se não quisesse ser lido. Ao afastar a mão, uma partícula de poeira dança no ar, atravessando a luz da vela, e por um instante parece um pequeno brilho dourado, flutuando antes de desaparecer. Seu corpo relaxa. O peso da noite, do silêncio, da atmosfera envolvente da biblioteca começa a se misturar com sua respiração. Você sente que não há pressa. Cada passo, cada olhar, cada toque tem o ritmo certo, lento, profundo, imersivo. Você está apenas no início e já é como se o lugar estivesse se preparando para revelar algo. Mas a revelação não chega de uma vez. Ela se insinua, discreta, como o primeiro capítulo de um livro que precisa ser lido com calma, sem pressa de virar a página. E então você percebe, não foi você quem encontrou a biblioteca, foi a biblioteca quem encontrou você. Você segue lentamente pelo corredor iluminado apenas pela chama da vela. O castiçal de ferro pesa levemente em sua mão, mas o balanço da luz cria um efeito curioso nas paredes. As sombras se alongam e se encolhem, dançando como se tivessem vontade própria. Ainda assim, não há ameaça no movimento. Apenas um jogo sereno de claro e escuro, como se a biblioteca respirasse junto com você. Cada estante é um universo. As lombadas variam em cores, texturas e marcas do tempo. Há livros com letras douradas quase apagadas, volumes cobertos de poeira tão espessa que parecem não ter sido tocados por séculos, e outros tão bem conservados que poderiam ter sido colocados ali ontem. O contraste intriga. É como se diferentes épocas estivessem misturadas no mesmo espaço, convivendo em silêncio. Ao passar os dedos por uma prateleira, você sente a irregularidade da madeira. O toque revela pequenas marcas, entalhes discretos que lembram símbolos ou até iniciais gravadas às pressas. Talvez por monges, talvez por leitores curiosos, talvez por ninguém. Nada é explicado.
tudo é deixado para sua imaginação preencher. Um som leve chama sua atenção. Não é brusco, apenas distinto do silêncio. Um farfalhar suave, como páginas sendo viradas em algum ponto distante. Você para por um instante. A chama da vela oscila levemente, mas logo se acalma. Seus ouvidos tentam captar mais, mas o som desaparece tão rápido quanto surgiu. Você decide não se preocupar. Aqui, os livros parecem ter vida própria. Talvez o som fosse apenas o papel reagindo ao vento que entra por uma das janelas altas, invisíveis no escuro. Talvez fosse apenas sua mente, ainda se acostumando com a imensidão desse lugar. Ao avançar mais alguns passos, você encontra uma mesa solitária, coberta por um pano empoeirado. Sobre ela repousa um único livro, maior que os outros, de capa azul escura e bordas douradas já desbotadas. Ele não parece abandonado. Ao contrário, a forma como está posicionado sugere que alguém o deixou ali recentemente. Você se aproxima devagar. A luz da vela destaca a textura da capa. Um desenho em relevo, quase imperceptível, revela o contorno de uma chave. Apenas isso, uma chave. Nem um título, nem um nome, nenhuma inscrição. Apenas a imagem discreta, mas clara, como um símbolo que espera ser compreendido. Seus dedos roçam a superfície e a sensação é diferente. O couro não está frio como os outros. Ele guarda um calor leve, quase reconfortante, como se tivesse absorvido o calor das mãos de quem o tocou antes de você. Você hesita, abrir ou não abrir. O livro parece pedir sua atenção, mas também exige respeito. O silêncio da biblioteca se torna mais profundo, como se até o ar aguardasse sua decisão. Sem pressa, você decide apenas apoiar a palma da mão sobre a capa fechada. Não força a abertura, apenas sente o peso do objeto, o cheiro mais intenso de tinta antiga, o leve murmúrio do papel sobre a pressão dos dedos. E nesse instante, percebe algo curioso. O ambiente ao redor parece se aquietar ainda mais. Como se, ao tocar aquele livro, todo o resto da biblioteca tivesse se recolhido, respeitando a conexão silenciosa entre você e aquele volume solitário. Você inspira fundo. O ar traz consigo uma calma inesperada, como se tivesse encontrado exatamente o que deveria encontrar. Não há pressa, não há urgência, apenas a certeza de que, de algum modo, esse livro o escolheu. E assim, você permanece ali, diante dele, sem abrir, apenas deixando que a noite continue a envolver tudo ao seu redor. O livro repousa diante de você como se estivesse vivo, com uma presença tranquila, mas insistente. Cada detalhe da capa, cada borda desgastada, parece carregar a história de mãos que já o tocaram antes. O calor que sente ao tocá-lo não é desconfortável, é reconfortante. Quase como se o próprio livro estivesse convidando você a conhecer seus segredos, mas sem pressa, sem pressões. Você inspira lentamente e decide abrir a primeira página. O papel é mais fino do que imaginava, quase macio, mas ainda assim firme. O cheiro de tinta antiga se intensifica, doce e nostálgico, como se cada palavra impressa tivesse sido cuidadosamente guardada no tempo. A letra é elegante, manuscrita, com traços que dançam pela página. Algumas linhas parecem quase flutuar, levando você a se inclinar mais perto para decifrar o que dizem. Não há títulos ou capítulos, apenas símbolos e palavras que se alternam, às vezes quase invisíveis, outras vezes saltando à vista. Nada é imediato, nada é forçado. O livro não exige que você compreenda tudo de uma vez. Ele sugere, convida, desperta uma curiosidade silenciosa que se mistura à sua respiração calma. Enquanto passa a página, percebe pequenas ilustrações, quase esquemáticas, como mapas ou desenhos de instrumentos antigos. Cada detalhe é delicado, feito com cuidado, transmitindo uma sensação de atenção ao que se quer preservar. Você sente que o livro guarda algo valioso, mas não perigoso, algo a ser explorado devagar, com respeito e paciência. O silêncio da biblioteca parece aprofundar-se ainda mais. A luz da vela brinca com as sombras nas páginas, criando padrões suaves que mudam a cada movimento do castiçal em sua mão. É como se cada página tivesse vida própria, dançando em harmonia com a luz e com sua atenção.
Você continua folheando e uma sensação de descoberta se instala. Cada palavra lida desperta imagens na sua mente. Corredores que se estendem infinitos, salas cheias de livros esquecidos, o murmúrio de histórias que jamais foram contadas. Não há pressa. Você sente que a biblioteca e o livro têm o tempo deles, e você é apenas um visitante privilegiado que pode observar, ouvir e sentir. Em um determinado ponto, nota algo curioso. Uma página parece diferente, mais delicada, quase transparente. Ao tocá-la, percebe um leve relevo. Não é escrito comum, mas símbolos que, de alguma forma, parecem ecoar o ritmo da sua respiração. Um pequeno segredo, guardado apenas para aqueles que se permitem notar. Você sorri levemente sem perceber, absorvendo a calma do momento. Não há tensão nem medo, apenas a sensação profunda de estar exatamente onde deveria estar, explorando algo que respeita sua presença e seu silêncio. A cada página virada, mais a biblioteca se revela, não apenas como um espaço físico, mas como um lugar de memórias, cuidado e paciência. Você percebe que o livro não quer apenas ser lido, ele quer que você sinta a importância do tempo, da atenção e do respeito pelas histórias guardadas. Por alguns instantes, você fecha os olhos, respira fundo e permite que o ambiente e o livro envolvam sua mente. A sensação é relaxante, quase meditativa. E mesmo sem fechar o livro, sente que algo dentro de você já mudou. A curiosidade foi despertada, mas de forma calma, sem pressa, sem pressões, apenas com o convite silencioso da biblioteca proibida. Você abre os olhos e percebe que ainda há muito a explorar. Cada corredor, cada estante, cada livro parece estar esperando por você, mas sempre de maneira suave, paciente, como se soubesse que o verdadeiro valor está em observar, sentir e se permitir descobrir devagar. Você continua caminhando pelos corredores da biblioteca, cada passo ressoando suavemente no chão de pedra polida. O ar é fresco, carregado com o cheiro reconfortante de livros antigos e madeira envelhecida. Cada movimento de suas mãos nas lombadas das estantes desperta uma sensação de proximidade com o passado, como se estivesse tocando memórias de quem passou por aqui antes de você. E cada detalhe parece ganhar vida aos poucos, de forma sutil e delicada. Um som leve chega aos seus ouvidos. Não é alto nem brusco, apenas um sussurro distante, quase como o farfalhar das páginas ao serem virradas por mãos invisíveis. Por um instante, você para e respira fundo, percebendo que o som é tão suave que se mistura à sua própria respiração, tornando o momento ainda mais sereno e introspectivo. Não há medo, há apenas atenção e curiosidade, e uma sensação tranquila de estar exatamente onde deveria estar. Você caminha mais alguns passos, tentando perceber de onde vem o leve barulho. O corredor à sua frente se estende, flanqueado por estantes que parecem nunca terminar. A chama da vela em sua mão cria sombras suaves que se alongam e encolhem, transformando o ambiente em um jogo delicado de luz e escuridão. Cada sombra parece ter vida própria, mas é tranquila, serena, quase dançante, e você se sente parte daquele ambiente silencioso, como se estivesse sendo acolhido. Enquanto observa as estantes, percebe que alguns livros estão ligeiramente desalinhados, como se tivessem sido usados recentemente. O farfalhar que você ouviu parece vir desses livros. Você se aproxima devagar, sem pressa, e passa a mão por eles. O toque desperta um aroma mais intenso de tinta e papel, e você sente uma conexão silenciosa com o que cada página guarda, quase como se estivesse tocando lembranças guardadas de maneira segura. Um vento suave entra por uma das janelas altas, invisível aos seus olhos, mas presente no movimento delicado de páginas e cortinas. O som do vento, misturado ao farfalhar das folhas, cria uma melodia calma, quase como uma música feita apenas para você. O ambiente inteiro parece respirar junto com você, convidando-o a desacelerar e absorver cada detalhe com atenção plena. Você se senta em um pequeno banco de madeira próximo à estante e observa. As páginas continuam a se mover, agora como se estivessem dançando para lhe mostrar algo sem pressa. É uma dança silenciosa, delicada, que parece ensinar paciência e atenção.
Cada detalhe, cada símbolo, cada linha de tinta antiga parece ganhar vida apenas para você, como se a própria biblioteca tivesse escolhido a hora certa para se revelar. Enquanto observa, percebe pequenos movimentos de luz refletidos na madeira polida. São mínimos, mas chamam sua atenção. A biblioteca inteira parece estar comunicando algo sutil, algo que não precisa ser entendido imediatamente. É uma sensação reconfortante que mistura fascínio e tranquilidade, sem pressa alguma. Você inspira fundo e deixa o corpo relaxar. Cada músculo se acomoda. O coração bate de forma lenta e ritmada, combinando com o ambiente. Os sons na escuridão não assustam, pelo contrário, acalmam, como se o espaço inteiro estivesse presente para lhe oferecer conforto e curiosidade, sem pressa e sem julgamentos. E assim, por alguns minutos que parecem horas, você permanece ali, sentado, apenas observando, sentindo e escutando. A biblioteca continua a sussurrar seus segredos em silêncio, convidando você a mergulhar mais fundo em seus corredores, estantes e páginas, sem pressa, apenas permitindo que cada som, cada aroma, cada luz suave faça parte de sua própria experiência de descoberta e que o tempo se dissolva lentamente ao seu redor. Você levanta-se devagar do banco de madeira, sentindo o calor suave da vela na palma da mão. Cada passo ecoa no corredor de pedra, mas de forma delicada, como se estivesse respeitando o silêncio antigo do lugar. O ar ao seu redor é fresco, carregado com um perfume reconfortante de livros envelhecidos e madeira polida, criando uma sensação de segurança e curiosidade ao mesmo tempo. Ainda assim, algo diferente paira no ambiente. Não é assustador, é discreto, quase imperceptível. Uma presença tranquila que parece observar, mas de maneira serena, como se estivesse ali para guiá-lo com paciência. As estantes ao redor se erguem imponentes, mais altas do que parecem no início, cheias de livros e manuscritos de épocas diferentes. A biblioteca parece ter consciência de sua presença, estendendo silenciosamente seus corredores e corredores laterais, convidando-a a explorar com calma. Um aroma de tinta fresca mistura-se ao cheiro de páginas antigas, evocando memórias desconhecidas e despertando uma curiosidade calma e profunda. Cada detalhe do espaço parece planejado para que você se sinta parte dele e não apenas um visitante. Enquanto caminha, ouve um leve farfalhar. Não é abrupto, apenas uma página virando sozinha, quase sussurrando. Você se aproxima devagar e percebe que alguns livros estão organizados de forma ligeiramente diferente, quase como se tivessem sido deixados ali intencionalmente para guiá-lo. Cada gesto da biblioteca é sutil, mas perceptível, um convite silencioso à exploração. De repente, uma sombra suave cruza seu campo de visão. Não há motivo para alarme. É uma presença delicada, quase etérea, que se move lentamente entre as estantes. Ela observa, mas não ameaça. Pelo contrário, transmite calma, como se estivesse protegendo e guiando você simultaneamente. O coração bate mais devagar, em harmonia com a atmosfera tranquila. Você respira fundo, absorvendo cada detalhe do ambiente. O cheiro dos livros, o toque frio e firme das lombadas, o som quase musical do farfalhar das páginas. O corredor se abre em uma pequena sala central, iluminada por uma luz tênue que parece emanar de dentro das próprias estantes. A presença permanece ali, silenciosa, e você sente que não precisa apressar nada. Cada movimento seu é respeitado, cada gesto é observado com paciência e cuidado. Você se aproxima de um livro colocado sozinho sobre a mesa central. Ao tocar a capa, sente novamente um calor suave, reconfortante, como se o livro reconhecesse sua chegada. A presença se desfaz lentamente nas sombras, de maneira natural, deixando apenas uma sensação de companhia silenciosa e orientação tranquila. A biblioteca continua a sussurrar histórias antigas, memórias guardadas, mas de forma gentil, acolhedora, convidativa. A presença oculta não veio para assustar, mas para orientar, para fazer você perceber que este lugar é vivo, cheio de histórias, detalhes e pequenos segredos. Cada nuance, a dança da luz nas páginas, o farfalhar das folhas, o cheiro do tempo acumulado, se tornam uma experiência sensorial profunda, relaxante e imersiva.
Você sente, finalmente, que está exatamente onde deveria estar, mergulhado em silêncio, serenidade e mistério suave, pronto para descobrir mais lentamente. Você deixa a pequena sala central para trás, ainda sentindo o calor reconfortante da vela em sua mão. O corredor à sua frente parece se estender infinitamente, cercado por estantes altíssimas que desaparecem nas sombras do teto. Cada passo seu é lento, meditativo, e o eco suave de seus passos mistura-se ao silêncio profundo do espaço, criando uma sensação de introspecção calma e contemplativa. O ar é mais frio aqui, mas ainda carregado com o aroma reconfortante de livros antigos, misturado a um leve perfume de madeira polida e cera de vela. Cada detalhe ao seu redor parece conter uma história própria, uma memória preservada com cuidado, esperando apenas que você a perceba. Você toca levemente a madeira das estantes enquanto caminha, sentindo pequenas irregularidades, relevos de símbolos e marcas discretas que contam mais do que palavras poderiam. À medida que avança, percebe pequenas luzes refletindo nas bordas dos livros, quase como se a própria biblioteca estivesse brincando com a luz da sua vela. É um efeito sutil, hipnotizante, que convida a desacelerar e observar. Cada sombra se move com delicadeza, mas não de forma ameaçadora. Elas apenas acompanham o ritmo do seu caminhar, reforçando a sensação de que este corredor não tem pressa e você também não precisa. Enquanto seus olhos percorrem as prateleiras, percebe livros que parecem mais antigos, quase intactos apesar dos séculos. Alguns possuem capas desgastadas e amareladas pelo tempo, outros têm detalhes delicados em dourado que ainda brilham discretamente sob a luz da vela. Um leve farfalhar chama sua atenção, uma página se move sozinha, talvez pelo ar que circula suavemente entre as janelas altas. Você se aproxima devagar e observa, permitindo-se ser envolvido por cada detalhe sem pressa, absorvendo o ambiente com todos os sentidos. O corredor se curva suavemente à frente e a sensação de infinitude aumenta. Não há portas visíveis nem janelas baixas, apenas o caminho que se estende à sua frente, ladeado por estantes carregadas de livros que parecem contar segredos antigos. O farfalhar de páginas continua, agora mais constante, mas ainda delicado, como se os livros estivessem ansiosos para compartilhar suas histórias, porém com calma, respeitando o tempo de cada visitante. Você inspira profundamente e sente o corpo relaxar ainda mais. Cada passo que dá é acompanhado por uma consciência tranquila de que nada precisa ser apressado. A biblioteca parece sussurrar silenciosamente, lembrando que o tempo ali é diferente, alongado, quase como se cada corredor fosse um momento suspenso entre passado e presente. Ao chegar a uma curva mais adiante, você nota novamente a presença sutil que sentiu antes, mas desta vez mais distante, observando sem interferir. Não há medo, apenas uma sensação de companhia silenciosa e protetora. Cada detalhe, o farfalhar das páginas, o aroma antigo, o leve calor da vela, se combinam para criar uma experiência profundamente imersiva, quase meditativa. O corredor se curva suavemente à frente e a sensação de infinitude aumenta. Não há portas visíveis nem janelas baixas, apenas o caminho que se estende à sua frente, ladeado por estantes carregadas de livros que parecem contar segredos antigos. O farfalhar de páginas continua, agora mais constante, mas ainda delicado, como se os livros estivessem ansiosos para compartilhar suas histórias, porém com calma, respeitando o tempo de cada visitante. Você inspira profundamente e sente o corpo relaxar ainda mais. Cada passo que dá é acompanhado por uma consciência tranquila de que nada precisa ser apressado. A biblioteca parece sussurrar silenciosamente, lembrando que o tempo ali é diferente, alongado, quase como se cada corredor fosse um momento suspenso entre passado e presente. Ao chegar a uma curva mais adiante, você nota novamente a presença sutil que sentiu antes, mas desta vez mais distante, observando sem interferir. Não há medo, apenas uma sensação de companhia silenciosa e protetora. Cada detalhe, o farfalhar das páginas, o aroma antigo, o leve calor da vela, se combinam para criar uma experiência profundamente imersiva, quase meditativa.
Você continua caminhando pelo corredor, sabendo que ele parece infinito, mas sem pressa de chegar a algum lugar específico. O que importa é a jornada, o silêncio que abraça, os segredos que se revelam aos poucos. Cada passo, cada respiração, cada olhar às estantes contribui para a sensação de estar exatamente onde deveria estar, envolvido pela calma e pelo mistério suave da biblioteca proibida. Você continua pelo corredor infinito, sentindo a presença da biblioteca em cada detalhe ao seu redor. O farfalhar das páginas acompanha seus passos, não como um ruído incômodo, mas como um sussurro suave, quase musical, que parece guiar sua atenção para os livros e objetos que merecem ser notados. Cada estante tem sua própria voz, uma linguagem silenciosa feita de texturas, cheiros e sombras que dançam lentamente à luz da vela. A vela em sua mão ilumina as lombadas gastas, revelando títulos quase apagados pelo tempo e símbolos que parecem ter sido desenhados com cuidado e paciência. O aroma de papel envelhecido se mistura a notas mais delicadas de madeira polida, criando uma atmosfera reconfortante que envolve corpo e mente. Cada respiração sua é mais profunda, mais lenta, como se o próprio ar tivesse se moldado ao ritmo do lugar. Enquanto caminha, você percebe que algumas páginas se mexem sozinhas, virando levemente como se estivessem tentando chamar sua atenção. Elas não se abrem com força, não se mexem de forma brusca, apenas se insinuam, mostrando que há algo dentro delas que merece ser explorado, mas sempre com paciência e respeito. Você se aproxima de uma delas e sente o relevo das letras, quase como se cada traço tivesse sido gravado para ser tocado, sentido com cuidado e não apenas lido. Você se senta em um banco próximo a uma estante e observa. O sussurro das páginas torna-se mais perceptível, mas continua calmo, sereno, quase hipnótico. É como se os livros estivessem contando pequenas histórias apenas para você, fragmentos de memórias que flutuam no ar, sem pressa, sem necessidade de compreensão imediata. Você respira fundo, permitindo que cada som, cada cheiro e cada detalhe da luz suave penetrem em seus sentidos. Ao passar a mão sobre algumas capas, percebe o calor delicado que alguns livros ainda guardam, como se absorvessem a energia das mãos de quem os tocou antes. Há uma sensação de conexão invisível, como se cada objeto lembrasse de você e do momento presente, tornando a experiência ainda mais íntima. O corredor se estende à sua frente e você percebe pequenas variações nas estantes. Livros mais antigos, manuscritos delicados e caixas de papelão cobertas de símbolos que evocam histórias esquecidas. O farfalhar aumenta, mas de forma tranquila, como se cada página tivesse seu próprio ritmo, formando uma melodia serena que mistura passado e presente em um mesmo instante. Você se inclina sobre uma prateleira e observa um livro aberto, suas páginas tremendo suavemente com o movimento do ar. Cada palavra parece sussurrar, mas não em um tom ameaçador. São murmúrios suaves, convidativos, que pedem atenção e contemplação. Cada página que toca é uma descoberta, cada linha um convite à reflexão silenciosa. A biblioteca inteira parece respirar com você, cada detalhe sincronizado com sua presença. As páginas sussurrantes não exigem ação imediata, apenas revelam a importância do tempo. Você sente que está exatamente onde deveria estar, imerso em silêncio, aromas e histórias que se desdobram lentamente, permitindo que o mistério suave da noite se revele sem pressa, com calma e tranquilidade, como um abraço silencioso da própria biblioteca. Você continua seu caminho pelo corredor infinito, sentindo a biblioteca se estender ao seu redor, silenciosa, mas viva de uma forma sutil. Cada passo seu desperta um farfalhar delicado de páginas, quase como se os livros estivessem respirando junto com você. O cheiro antigo do papel mistura-se ao aroma sutil de madeira polida, e cada detalhe parece cuidadosamente preservado, convidando você a desacelerar, a observar e a sentir. À frente, percebe algo diferente, uma pequena abertura entre duas estantes. Não é uma porta comum, mas uma passagem estreita, parcialmente escondida, como se estivesse ali apenas para quem realmente prestasse atenção. Você se aproxima devagar, deixando a chama da vela iluminar cada centímetro. A presença dessa abertura desperta uma curiosidade tranquila, quase como um convite silencioso.
Ao entrar, o espaço se revela como uma sala menor, quase secreta. As paredes são cobertas distantes, mais próximas umas das outras, cheias de livros e manuscritos que parecem ter sido guardados ali há muito tempo. O ar é mais denso, mas não sufocante. Ao contrário, há uma sensação de acolhimento, como se o lugar tivesse sido preparado para receber visitantes especiais, para aqueles que caminham com calma e respeito. No centro da sala, uma mesa de madeira antiga guarda alguns livros abertos. Cada página parece estar pronta para ser descoberta, mas sem pressa, sem pressões. O farfalhar das páginas aqui é mais constante, mas continua suave, quase musical, criando uma melodia delicada que acompanha seus movimentos. Você se aproxima e toca uma das capas. A sensação é reconfortante, como se o livro estivesse reconhecendo sua presença e sua atenção cuidadosa. Você explora a sala com calma. Cada estante revela pequenos detalhes, símbolos delicadamente gravados na madeira, páginas com inscrições quase invisíveis, livros menores empilhados cuidadosamente em cantos discretos. A luz da vela dança suavemente sobre cada superfície, refletindo em tons quentes que tornam o ambiente ainda mais convidativo. Há algo reconfortante em perceber que cada livro parece ter sido colocado ali com intenção, como se a própria biblioteca estivesse guiando você a descobrir seus segredos lentamente. Enquanto caminha, percebe pequenas diferenças na textura das paredes e do chão. Há relevos discretos, desenhos quase imperceptíveis que evocam histórias antigas. Cada toque nas superfícies desperta uma sensação de conexão com o passado, como se você estivesse tocando memórias guardadas com cuidado. O tempo parece desacelerar e você se sente cada vez mais imerso nesse espaço, absorvendo cada detalhe com atenção plena. Ao voltar-se para a mesa central, nota que algumas páginas sussurram com mais intensidade, como se compartilhassem fragmentos de histórias que jamais poderiam ser contadas de outra forma. Você respira fundo, permitindo que o ambiente envolva todos os seus sentidos. O farfalhar das páginas, o aroma antigo, a luz suave, o calor reconfortante da vela. Tudo combina para criar uma experiência tranquila, profunda e imersiva. Você percebe, finalmente, que a sala oculta não foi criada para assustar, nem para apressar sua exploração. Ela existe para ensinar paciência, atenção e apreciação silenciosa. Cada detalhe revela algo novo, cada movimento desperta uma sensação de descoberta calma. E enquanto você permanece ali, tocando páginas, observando livros e respirando lentamente, sente que encontrou um lugar único, um refúgio secreto dentro da própria biblioteca, cheio de mistérios suaves e silenciosos. Você deixa a sala oculta para trás, ainda sentindo a presença acolhedora dos livros que tocou. O corredor se abre novamente, longo e silencioso, com estantes que se estendem até onde a visão alcança. Cada passo ecoa suavemente, mas não de forma que perturbe o silêncio. Pelo contrário, o espaço parece acolher sua presença, como se estivesse feliz por sua atenção cuidadosa. À frente, percebe algo diferente. Uma porta pequena, reforçada e discreta, quase camuflada entre as estantes. O metal antigo e o desenho da madeira sugerem que não se trata de uma porta comum. Há algo dentro, uma promessa silenciosa de histórias guardadas e memórias preservadas. Você se aproxima devagar, sentindo que o ar ao redor ficou mais denso, mas não pesado, apenas mais significativo. Ao abrir a porta, revela-se um espaço compacto, quase como um cofre secreto. As paredes estão forradas de estantes menores, cada uma contendo livros de capas variadas, manuscritos delicados e pequenas caixas de papelão com símbolos sutis. A luz da vela em sua mão reflete nos objetos, criando sombras suaves que se movem lentamente, dando ao lugar uma sensação de profundidade e mistério, sem ser assustador. O ambiente exala um aroma reconfortante, de papel antigo, madeira e cera de vela, misturando-se de forma agradável com a atmosfera já calma da biblioteca. Você respira fundo, sentindo cada detalhe ao seu redor, percebendo que cada livro, cada caixa, cada objeto foi cuidadosamente preservado para que apenas alguém atento pudesse apreciar sua presença.
Você se aproxima de uma prateleira e percebe livros que parecem ter sido escritos à mão, alguns com páginas delicadas e quase translúcidas. Um farfalhar suave chama sua atenção. Uma página se move sozinha, mas de forma tão delicada que mais parece um gesto convidativo do que qualquer outra coisa. Você toca a capa e sente um calor suave, familiar, como se o livro estivesse cumprimentando você. O cofre das memórias não guarda segredos assustadores, guarda lembranças. Cada objeto, cada manuscrito parece conter fragmentos de histórias, memórias e experiências de outrora. O farfalhar das páginas se torna uma melodia suave, misturando passado e presente, convidando você a explorar com calma, sem pressa, absorvendo cada detalhe. Enquanto observa, percebe pequenas caixas com inscrições delicadas, símbolos quase imperceptíveis gravados na madeira. Você abre uma delas e encontra páginas dobradas com cuidado, cheias de palavras que narram histórias antigas, lembranças que foram guardadas para serem descobertas apenas por quem realmente se importasse em olhar com atenção. O ato de abrir, de tocar, de ler é silencioso, contemplativo, quase meditativo. A cada instante que passa, você se sente mais conectado ao ambiente. O cofre das memórias não apenas guarda livros, guarda experiências, sensações, momentos de atenção plena. Cada detalhe, o farfalhar das páginas, o aroma do papel, a luz suave da vela, cria uma sensação profunda de calma e imersão. Você respira fundo, absorvendo cada nuance, percebendo que este espaço é único, um refúgio secreto dentro da biblioteca. Não há pressa, nem necessidade de entender tudo de imediato. Apenas estar ali, sentir, observar e descobrir lentamente é suficiente. E enquanto permanece entre as memórias silenciosas, sente que a biblioteca lhe revela, com gentileza, a verdadeira magia de seus corredores. Você deixa o cofre das memórias para trás, ainda sentindo a sensação de conexão profunda com cada objeto que tocou. O corredor à sua frente parece mais iluminado, embora a fonte da luz não seja imediatamente visível. Cada passo seu ecoa suavemente, mas o silêncio ao redor é reconfortante, quase como se o espaço respirasse junto com você. À medida que caminha, percebe pequenas variações na luz que dança nas estantes. Reflexos sutis brilham nas lombadas dos livros, criando padrões delicados e hipnotizantes que parecem guiá-lo em direção a algo importante. Não há pressa. A biblioteca mantém um ritmo próprio, permitindo que cada descoberta seja feita com calma, absorvendo cada detalhe e cada nuance. Você percebe um corredor lateral, antes despercebido, iluminado de forma diferente. A luz é quente e suave, quase dourada, refletindo nas superfícies de madeira e no papel envelhecido. É uma luz que não queima os olhos nem cria sombras ameaçadoras. Pelo contrário, envolve o ambiente em um abraço tranquilo, convidando-o a seguir adiante. Enquanto caminha nesse corredor, sente o aroma familiar de livros antigos se intensificar, misturando-se ao perfume delicado da madeira polida. Cada respiração é mais profunda, mais lenta, como se o próprio ar estivesse sincronizado com seus movimentos, e você se permite ser guiado por essa sensação de calma. No final do corredor, encontra uma pequena sala iluminada de maneira peculiar. A luz parece vir de dentro das próprias estantes, refletindo nos livros e criando uma atmosfera serena e acolhedora. A presença de velas é mínima, quase simbólica, e ainda assim cada página, cada objeto parece brilhar suavemente, revelando detalhes que antes passariam despercebidos. Você se aproxima de uma estante central e percebe livros com capas que refletem a luz de maneira diferente, quase como se cada um contivesse um fragmento de história próprio, guardado para ser descoberto lentamente. O farfalhar das páginas continua, suave, formando uma melodia calma que parece contar algo sem palavras, apenas através de movimentos e reflexos. Ao observar, nota pequenos detalhes nas paredes e nas prateleiras, símbolos delicados gravados na madeira, relevos quase imperceptíveis que captam a luz de maneira única. Cada reflexo e sombra cria padrões que estimulam a curiosidade, mas sem pressa, sem tensão.
É como se a biblioteca estivesse ensinando a importância de perceber os detalhes, de valorizar o tempo e a atenção plena. Você toca uma das capas e sente um calor reconfortante, familiar, como se o livro estivesse respondendo à sua presença. Cada página que folheia revela fragmentos de memórias e histórias que se entrelaçam suavemente, criando uma sensação de harmonia. Não há urgência, apenas contemplação silenciosa e prazer em descobrir cada segredo sutil que a luz revela. Enquanto permanece na sala, absorvendo a calma e a beleza da iluminação, percebe que o segredo da luz não está em sua origem, mas na forma como ela revela o mundo ao seu redor. Cada livro, cada página, cada reflexo se torna uma experiência sensorial completa, permitindo que você mergulhe ainda mais fundo no mistério suave e acolhedor da Biblioteca Proibida. Você caminha pelo corredor iluminado pelas luzes suaves que aprendeu a observar, sentindo cada passo como parte de um ritmo sereno, quase meditativo. A biblioteca inteira parece respirar junto com você. Cada página, cada livro e cada sombra movendo-se com delicadeza para acompanhar sua presença. Não há pressa nem expectativa, apenas uma sensação de descoberta calma que envolve todos os sentidos. À frente, percebe uma porta antiga, diferente de todas as outras que encontrou. É mais ornamentada, com detalhes sutis gravados na madeira que parecem contar histórias sem precisar de palavras. A luz que escapa pelas frestas é suave, quase dourada, prometendo revelar algo especial. Você se aproxima lentamente, sentindo o calor reconfortante da vela em sua mão e a tranquilidade que o ambiente transmite. Ao abrir a porta, encontra uma pequena sala circular, diferente de tudo que viu antes. No centro, há uma mesa com um único livro antigo, maior que os demais, com capa de couro envelhecido e símbolos delicados gravados que brilham suavemente à luz ambiente. O ar aqui parece mais denso, mas não pesado. Há uma sensação de presença, mas é pacífica, protetora, como se o espaço inteiro tivesse sido preparado para você descobrir este último segredo. Você se aproxima da mesa e observa cada detalhe do livro. As páginas estão levemente abertas, convidando você a tocar, explorar e descobrir. Ao passar a mão sobre a capa, sente novamente aquele calor familiar, reconfortante, como se o livro reconhecesse sua atenção e sua paciência. O farfalhar das páginas é suave, quase musical, e parece sussurrar lembranças e histórias guardadas com cuidado, esperando apenas que alguém disposto as descubra lentamente. Ao abrir o livro, percebe que ele contém registros antigos, pequenos relatos e fragmentos de memórias de quem passou por esta biblioteca antes de você. Cada palavra parece cuidadosamente escolhida para transmitir sensações, não apenas informações. A leitura se torna uma experiência sensorial completa. Você sente a textura do papel, o aroma do tempo e o ritmo das páginas que se movem levemente ao seu toque. Enquanto lê, nota pequenos símbolos nas margens das páginas, detalhes que revelam uma camada de histórias dentro da própria história. É um segredo que não precisa ser apressado. Cada observação aumenta a compreensão de que a biblioteca é mais do que livros. É um espaço vivo, cheio de memória, paciência e atenção. Você respira fundo, permitindo que o silêncio da sala e o calor da vela preencham sua mente. Cada detalhe ao redor, as estantes circulares, a luz suave refletindo nas capas, o farfalhar delicado, criam uma sensação de harmonia completa, como se cada elemento tivesse sido posicionado para guiar seus sentidos. No último instante, fecha o livro com cuidado, sentindo que compreendeu parte do segredo que ele guarda. Que a verdadeira magia da biblioteca está na atenção, na paciência e na experiência de estar presente, imerso em detalhes e sensações que revelam mais do que palavras poderiam. O último segredo não é apenas do livro, mas do espaço inteiro, a calma, a serenidade e o mistério suave que permanecerão com você mesmo ao deixar a biblioteca. Você inspira profundamente, guarda a sensação no coração e se levanta, pronto para seguir em silêncio pelo corredor, sabendo que cada passo que dá é agora parte de uma experiência única, tranquila e imersiva, que permanecerá com você para sempre.